Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal da internet. Essa palestra eu estou pensando nela há algum tempinho, porque eu gosto de inventar coisa. E aí, como eu tinha uma dinâmica, toda vez que eu ia pensar, eu falei, não, eu precisava achar. Porque não dá para falar do espiritismo, pelo menos o espiritismo brasileiro, né, sem falar da literatura espírita, sem falar dos livros espíritas. Aliás, o espiritismo nasceu de um livro, nasceu do livro dos espíritos, nasceu do que a gente chama aqui do Pentateuco, ou dos 5 livros de Kardec. Então, essa coletânea, o espiritismo ele é oriundo de livros. E o Brasil, ou no que a gente chama de espiritismo pós Chico Xavier, por exemplo, ele é um espiritismo todo moldado pela literatura espírita. Só o Chico Xavier, foram mais de 400 livros. O Divaldo, mais de 100. Então, nós temos hoje no Brasil uma literatura que deve estar beirando uns 700, 800 mil livros espíritas, 1000 títulos vendidos a mais de 1 milhão. Só, acho que o Nosso Lar é o livro espírita mais vendido, já passou de 3 milhões de cópias. Então, essa relação do espiritismo com a literatura espírita é intrínseca. E tanto que quem é aqui dos anos 80, espírito dos anos 80, ou quem pelo menos já conhecia a doutrina nos anos 80 e 90, deve se lembrar das famosas feiras do livro espírita. Quem não foi, ou que já teve a oportunidade de ver, eu vi hoje alguém postando, um comediante espírita que postando que ele estava em São João do Boa Vista, e dentro das comemorações da semana espírita que eles fazem lá, uma grande feira do livro espírita. Então, essa relação que eu sempre tive de um carinho pela literatura espírita, por ter crescido numa família espírita. Então resolvi hoje homenagear. Talvez não, dentre esses 800, 700 mil ou 1.000 livros, eu resolvi escolher 10. 10 livros que me influenciaram, que me trouxeram grande coisa. Claro que eu deixei livro de fora, mas eu escolhi 10. E aí eu pensei, puxa, como que a gente vai colocar isso numa palestra sem que fique coeso, né? E aí o Jean me falou assim, olha, você pode linkar, por exemplo, com algum tema, com as leis morais. Eu falei, puxa, já acionei minha mãe para fazer uma pesquisa nos livros que ela tem lá na casa dela e foi montando essa palestra. Mas hoje eu vou precisar da ajuda dos universitários. Sabe aquela palestra do mágico? Chega o mágico e fala assim, eu preciso de um voluntário, eu preciso de 10 voluntários. Vamos contar quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só 2 vão ficar de fora. Eu vou passar agora, tá? Cada um vai poder escolher um envelope. Tá bom? E cada um recebeu um envelope contendo um número. Então eu vou falar agora pela ordem. A pessoa com o número vai abrir o envelope e dentro desse envelope tem um documento para ser lido, tá? Então a pessoa, o número 1, muito obrigado. Qual que é o livro que está aí? Do que se trata este livro? Qual é o livro? Publicado, o Evangelho segundo o Espiritismo. Pode começar? Pode ler só a sinopse, por enquanto. Tá, o 1, né? Isso. Tá. Do que se trata este livro? Publicado em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma das obras fundamentais da codificação espírita. Allan Kardec apresenta uma interpretação espiritual e racional dos ensinamentos morais de Jesus Cristo, extraídos dos Evangelhos.
A obra não se detém em dogmas ou milagres, mas foca na moral cristã, explicando-a à luz da filosofia espírita. Cada capítulo aborda temas como caridade, humildade, perdão, fé e amor ao próximo, complementados por instruções de espíritos superiores que esclarecem e expandem os ensinamentos do Cristo. E aí, o que a gente... Obrigado, Bia. O resto, então todo mundo vai ler o primeiro trecho, depois o resto pode levar para casa para ler os outros 2 tópicos que estão aí no papel. E o que eu selecionei do Evangelho? Eu poderia selecionar todas as leis dentro do Evangelho, mas justamente a lei da adoração, que é essa questão, inclusive, mais religiosa do Espiritismo, quando a gente fala o tripé do Espiritismo de religião, filosofia e ciência, o Evangelho é o que tem o conteúdo mais moral e o conteúdo mais científico, assim, embora lá tem tudo, mas científico não, perdão, religioso. E aí, por isso, encaixar a lei da adoração é perfeito para o Evangelho segundo o Espiritismo. Um trecho destacado aqui do Kardec é: o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração, e não de lábios somente. Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema às preces que não esteja no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar a pequenez às paixões da humanidade. Isso começa dando o destaque do Espiritismo. O Espiritismo não tem preces, mas também não disse nenhuma assim, que nenhuma é inválida. Ele não invalida nenhuma oração, mas ele diz: a verdadeira, a que Deus vai levar em consideração, é aquela feita do nosso coração. É aquela que revela o verdadeiro sentimento que a gente tem. A complementação aqui dessa frase é que ele fala assim, quando Paulo fala que as preces ininteligíveis, que as preces ditas por ditas línguas ou frases desconexas, não dizem respeito nenhum. Porque isso não é nenhum sinal, nenhuma mostra de qualquer elevação espiritual. Até preces em latim, preces em outras línguas, não tem o menor sentido, é uma mera reprodução mecânica de algo. Porém, aquela dita do coração, as mais simples, as mais complexas, as decoradas, não importa. O que importa é que aquilo carrega um sentimento. E isso diz muito do Espiritismo. Pois bem, número 2. Está aqui. Do que se trata este livro? E qual que é o livro? Boa Nova. Boa Nova é uma coletânea de 30 episódios que reconstituem momentos marcantes da vida de Jesus e seus primeiros discípulos, com base em passagens evangélicas. A obra oferece uma visão íntima e comovente do Cristo, revelando-o como amigo, mestre e consolador. Cada capítulo traz reflexões profundas sobre o Evangelho, abordando temas como perdão, humildade, fé e amor, sempre com linguagem acessível e sensível. O livro também reafirma princípios da doutrina espírita, como a reencarnação e a comunicabilidade dos espíritos. Esse livro, Boa Nova, que é do Humberto de Campos, né, psicografado pelo Chico, ele é sensacional. É um dos livros que a gente conhece muito bem Jesus. Porque ali, o Humberto de Campos, ele deve ter tido o privilégio de acessar arquivos, como a gente está vendo no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ficou fora dessa lista. Ele deve ter tido acesso a arquivos que reproduziam os diálogos de Jesus fidedignos, como eram feitos à época. E ele reproduziu nesse livro. Diálogos que não estão no Novo Testamento. Nem todos estão. Vida dos apóstolos, vida como Maria, por exemplo, continuou a vida, como Maria de Magdala. Está tudo nesse livro. Se esse livro, a grande questão desse livro pode ser esse tipo de consolo espiritual, e ele é fantástico para isso. Eu separei aqui um trecho para falar da lei do trabalho.
nessa passagem aqui, Pedro está ali discutindo por que algumas pessoas têm injustiças, diferenças. Ele estava incomodado que naquele momento que ele era muito pobre, ele e a mulher trabalhavam, e Joana de Cusa, que era também via-se ali uma do círculo de Jesus, reencarnação de Joana de Ângeles, era uma pessoa de muitas posses, uma pessoa rica, com empregados, e ele estava incomodado com isso. Ele vai para Jesus e Jesus fala para ele: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos os seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade de nosso esforço. Hoje, pescas. Amanhã, pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Então isso resume muito também a lei do trabalho. Nós vamos ver que são 10 leis que o Espiritismo traz como regras do universo. Regras... Qual que é o manual de instruções do universo inteiro? São essas 10 leis. Então, se a gente tiver alguma dúvida do que fazer, procura aqui nas leis que a gente vai ter alguma resposta. E essa aqui, a Boa Nova, resume a lei do trabalho. Pois bem, agora, número 3. Do que se trata este livro? Violetas na Janela. Violetas na Janela é um dos romances espíritas mais conhecidos do Brasil. A obra narra a experiência de Patrícia, uma jovem de 19 anos que desencarna repentinamente e desperta no plano espiritual. Mas linguagem simples e acolhedora, Patrícia descreve sua adaptação à nova realidade, os aprendizados que vivencia e os trabalhos que passa a realizar no mundo espiritual. Tem mais um pouquinho? Ela compartilha detalhes sobre o cotidiano na colônia, como são os hospitais, as moradias, os estudos, os vínculos afetivos e até mesmo aspectos curiosos como alimentação, vestuário e higiene. O livro também aborda temas como o umbral e o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, e o papel do espírito na construção da sua própria evolução. Bem, o Violetas de Janela ele foi uma revolução. Quando saiu ali da década de 90, 95, 96, ela desencarnou em 94, se não me engano. Primeiro porque lá para o interior, São Sebastião era vizinho de Mococa. Eu nasci, fui criado em Mococa. Então a colônia de São Sebastião é de uma cidade do lado, São Sebastião do Paraíso. Então imagina o murburinho para uma mocidade espírita de ter um livro de alguém que desencarnou tão próximo, tão recente, e tendo uma linguagem mais dinâmica do que os livros que foram escritos na década de 50. Por um jovem espírita, esse livro foi revolucionário, porque trazia essas questões. E até hoje, não é à toa que é um dos livros mais vendidos do espiritismo. Muita gente aí torceu o nariz, muito espírita mais conservador, assim, porque ela trouxe questões mais dinâmicas, assim como o Simonetti, né, que também trazia o que o Marcelo já falou aqui do livro do Simonetti outras vezes. O Violeta na Janela é um clássico espírita já. Depois de 25 anos aí tanto, já é um clássico espírita. Então, o trecho que eu selecionei aqui para falar da próxima lei é a lei da reprodução. O homem é a soma de todas as experiências pelas quais a humanidade vem crescendo através dos incontáveis milênios de que tem notícia. O primeiro sentido que se manifestar foi o tato, e através dele é que o homem teve seus primeiros prazeres. O segundo, o grande da sobrevivência, alimentar e procriar. Mas falando especificamente da procriação, porque as outras estão no mesmo plano, este é o maior dilema do homem, porque condenam um sexo promíscuo, mas não ensinam ou explicam por que o homem o tem.
Se ele é mau, por que o possui? Se ele é bom, por que reprimir? E essas questões que o Espiritismo traz também. Quando perguntaram para o Chico Xavier, lá no Pinga Fogo, sobre a questão das potências sexuais que o Chico fala, foi uma pergunta armadilha para ele encontrar, porque imagina, década de 70, e ele falou bem isso que está aqui. Olha, é uma dos nossos sentidos. Deus fez o nosso corpo, Deus fez as nossas glândulas, Deus fez tudo. Então, se isso faz parte do nosso corpo, faz parte da nossa biologia, não podemos encarar como algo não natural ou antinatural. Só que devemos, assim como todos os outros sentidos, ter responsabilidade naquilo que a gente faz. Porque tudo tem consequência. Então o Espiritismo ele muda isso, dizendo, puxa vida, sexo é só para procriação, como diriam outras religiões. O Espiritismo nunca falou isso. Só disse, faz parte da biologia, o teu corpo foi criado para isso, mas use com responsabilidade. O teu corpo como um todo. Sem tirar uma parte, sem incluir uma parte, sem ignorar que nós somos humanos. Ele fala, considere que você é humano, considere que você está nessa fase de provas e expiações, que você vai errar, que você vai bater cabeça, mas não condene. E esse é um grande ponto aqui que eu trouxe do Violetas na Janela. Tem vários outros que eu poderia trazer, mas achei muito legal falar da lei da reprodução aqui. Muito bem. Número 4. Andréia. A escolhida da vez. Então, Despertar do Espírito é o 10º volume da série psicológica ditada por Joana de Ângeles, ao médium Divaldo Franco. A obra aprofunda o estudo do ser espiritual, aquele que sobrevive ao túmulo e antecede o berço, e percorre as diversas etapas da existência humana durante a reencarnação. Com uma abordagem que une psicologia e espiritualidade, o livro analisa os conflitos emocionais e os distúrbios psicológicos contemporâneos, propondo caminhos para o autoconhecimento, a saúde emocional e o equilíbrio espiritual. E não tem como falar de livro espírita sem falar do Divaldo e da Joana de Ângeles, que também foram responsáveis por outros tantos 200, 300 livros. E principalmente na famosa série psicológica, que é uma coletânea de livros que tratam de aspectos psicológicos. O Despertar do Espírito é um dos livros da série psicológica e foi um presente da Agi, e ele trata de questões psicológicas. E não dá para falar de saúde psicológica, saúde emocional, sem falar da lei da conservação. Que é justamente essa, olha, você tem um corpo, você tem uma alma, você deve preservar isso, você tem o dever de conservar este corpo que lhe foi dado, esse invólucro biológico que você está usando nesse momento, assim como você tem que preservar também a sua identidade. A busca do bem, tudo aquilo que edifica e harmoniza, constituirá sempre fator de saúde na luta contra os distúrbios psicossomáticos, assim como aqueles outros de qualquer natureza. O Divaldo continua nesse capítulo dizendo o impacto que os nossos pensamentos e que as nossas ações representam na nossa saúde psiquiátrica ou psico... como ele chama? Psicossomático é o distúrbio, mas é na saúde emocional. Ele fala, se nós soubéssemos o impacto que as nossas ações têm sobre a nossa saúde emocional, a gente tomaria mais cuidado com as nossas ações. Então, se alguém tem dúvida do que precisa fazer, faça, mas faça em prol do bem. Haja, não fique só na imaginação.
Não fique só no pensamento. O mundo precisa de ação. A gente precisa agir para poder progredir. E a gente precisa agir para poder ter a conservação. Porque a gente também precisa cuidar do nosso psicológico. Fazendo o quê? A gente é uma plantinha com emoções. A gente precisa de sol, a gente precisa de água, a gente precisa de carinho e terapia. Não é, Luiz? O próximo livro é o número 5. A obra é O Nosso Lar. Nosso Lar é o primeiro volume da série A Vida no Mundo Espiritual e narra a jornada do espírito André Luiz após sua desencarnação. Inicialmente perdido em regiões sombrias do umbral, ele é resgatado por espíritos benevolentes e levado à colônia espiritual chamada Nosso Lar, uma cidade organizada com ministérios, hospitais e centros de aprendizado, localizada em dimensões sutis acima do Rio de Janeiro. A obra descreve com riqueza de detalhes a estrutura da colônia, suas leis, rotinas e propósitos, revelando como os espíritos continuam evoluindo após a morte física. É uma verdadeira imersão no mundo espiritual, com ensinamentos sobre reencarnação, trabalho, responsabilidade e reforma íntima. Obrigado, Jean. Não dá para falar do espiritismo sem falar de Nosso Lar. O livro mais vendido, que já virou filme, que agora vai ter o outro filme, que vai ter o 3, que já estão gravando. E o Nosso Lar, ele é impressionante. O André Luiz, ele nos porta como o repórter. Se o Jean brinca, né, nos nossos cursos, se o Kardec trouxe a teoria, o André Luiz trouxe a prática. Nos ensina a prática, nos ensina de como é aplicado as teorias no plano espiritual, no mundo real. E uma das partes que mais me toca é nos primeiros capítulos. Tem vários outros, mas é nos primeiros capítulos, justamente quando o André Luiz ele chega no umbral. No primeiro capítulo ele ainda está um pouco orgulhoso daquilo. Eu sou médico. Como assim? A quem eu posso reclamar da injustiça que eu estou sofrendo de estar aqui no umbral? Como assim estão me chamando de suicida? Como assim estão me acusando de ter atentado contra o meu corpo? Em vez dele, naqueles primeiros capítulos, no primeiro capítulo, ele entender, ele só estava ali ainda orgulhoso. Ele precisou se desconstruir. E aí a gente aplica a lei da destruição. A lei polêmica que fala, poxa, como assim, né? A gente precisa se destruir, a gente precisa se... O mundo é feito de ciclos. Nós estamos falando aqui de leis que regem o universo inteiro. E se tem uma coisa que acontece no universo é que seres biológicos morrem há milhares de anos. Que coisas se destroem, coisas nascem a todo momento. Então a lei da destruição é uma lei universal. E a gente, trazendo aqui para o interno, a gente precisa se desconstruir para poder construir, para poder ir adiante. E o André Luiz, ele, no último trecho ali, quando ele está quase para ser resgatado pelo Clarencio, que ele fala isso. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Porque ele já estava rezando antes, mas não tinha tido surtido. A partir disso, é que ele realmente ora com o coração. Lembra da primeira lei? Ora com o coração, ora com fervor de verdade. Aí aparece o Clarencio para ajudar ele e tirar ele do umbral. Então essa cena para mim ela é impressionante, porque você vê claramente a transformação do André Luiz em simples 3 capítulos. E é um dos meus livros favoritos. Número 6. Do que se trata esse livro? Os Mensageiros. É o segundo volume da série A Vida no Mundo Espiritual. E dá continuidade à jornada de André Luiz após a sua adaptação à colônia Nosso Lar. Nessa obra,
ele é convidado a integrar uma equipe de espíritos liderada pelo instrutor Aniceto, com a missão de visitar a Terra e auxiliar encarnados comprometidos com tarefas espirituais. O livro revela os bastidores do trabalho mediúnico, os desafios enfrentados por espíritos reencarnados com compromissos elevados e os impactos da falta de vigilância moral. A narrativa é dividida em 3 partes. Relato de espíritos que falharam em suas missões, atividades de socorro espiritual e uma semana de trabalho na costa terrestre. A obra mostra como o plano espiritual atua diretamente no auxílio à humanidade, preparando médiuns e trabalhadores das tarefas reencarnatórias. Obrigado, Luiz. Os Mensageiros, que é a segunda continuação, ele é fantástico. A gente brinca que ele devia ser lido por todo trabalhador, por todo médium, porque ele é um curso de como trabalhar na mediunidade, por exemplo. E um dos trechos que eu separei aqui é para falar da lei da sociedade. E eles falam justamente: a humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão, a guerra se desfechará, desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. Naquele momento dos mensageiros estava eclodindo a Segunda Guerra. Na verdade, estava em curso já a Segunda Guerra Mundial. E a equipe espiritual ali que o André Luiz estava fazendo parte estava analisando essa questão. E o André Luiz ficou incomodado com aquilo e perguntou isso, né? Puxa, mas não tem nada que vocês possam fazer para impedir isso? Como se fosse possível impedir o livre-arbítrio. E eles falam: olha, a humanidade, como organismo coletivo, precisa agora sofrer as consequências do que ela mesma criou. E é isso que está falando aqui. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos um doloroso preço. Justamente nesse momento aqui que estamos vivendo aqui de ainda surgimento de guerras, dúvidas ali nos mesmos lugares, né? A Europa sempre como um epicentro de questionamentos. Então o mundo está precisando nesse momento de boas vibrações e bons pensamentos para poder ajudar na organização global aqui. O próximo livro, número 7. Do que trata esse livro, A Caminho da Luz é uma obra monumental que narra a história da humanidade sob a ótica espiritual. Emmanuel apresenta uma visão transcendente da evolução do planeta Terra, desde sua formação até os eventos históricos mais marcantes da civilização ocidental. O livro descreve a atuação de uma comunidade de espíritos puros, da qual Jesus é um dos membros divinos, que supervisiona o progresso moral e intelectual da humanidade. A obra percorre civilizações como Egito, Índia, China, Grécia e Roma, abordando também a vinda de Jesus, o surgimento do cristianismo, a Idade Média, a Reforma Protestante, a Revolução Francesa e os desafios do século XX. Tudo isso é interpretado como parte de um plano divino de educação espiritual da humanidade. Acho que O Caminho da Luz é meu livro de cabeceira. É o livro que fica embaixo da minha mesa, de uma escrivaninha assim, que eu abro toda hora para dar uma... Tô pensando em alguma coisa, aconteceu alguma coisa no mundo, eu volto lá para dar uma olhada e falo assim, tá explicado alguma coisa. Porque ele conta a história da humanidade muito simplificado, mas de um jeito que você fala, puxa, foi tudo planejado. As consequências não são planejadas, mas o caminho foi todo trilhado. Porque as consequências a gente faz para o nosso livre-arbítrio. Se uma das coisas que a gente pode aprender no Caminho da Luz é sobre progresso. Se existe
um motivo que a gente veio aqui para a Terra foi para caminhar para frente, foi para progredir. Não tem outro. E toda a humanidade, toda a história da humanidade foi pensada e trilhada pelos espíritos superiores que conduzem toda a nossa humanidade para um só caminho, para progredir, para evoluir. Por isso que o Marcelo sempre fala, o espiritismo é uma doutrina progressista. Por quê? Não tem como ficar parado. O espiritismo ensina a gente a seguir adiante, a caminhar para frente. E aí esse trecho fala, no infinito, reúne-se os emissários do Divino Mestre em assembleias numerosas, sob a égide do seu pensamento misericordioso, organizando-se novos trabalhos para a evolução geral de todos os povos do planeta. Mas compelidas pelas leis do amor que regem o universo, essas entidades compassivas jamais negam do alto o seu desvelado concurso a favor do progresso dos povos, procurando aperfeiçoar as almas e guiando os missionários de Cristo através dos mais espinhosos caminhos. Que é justamente o trecho que ele está falando dos emissários, dos missionários que vieram para cá e falharam. No livro a gente vai vendo vários que vieram e tiveram um desvirtuamento por orgulho, por egoísmo, por questões humanas e mundanas que nós todos sofremos. Poucos foram aqueles que passaram praticamente ilesos. Poucos. Mesmo espíritos de mais alta iluminação. Para entender que também todos nós estamos num caminho e eles também estão evoluindo. O próximo é número 8. O Livro dos Espíritos. Do que trata esse livro? Publicado em 1857, o Livro dos Espíritos é uma obra inaugural da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Estruturado em 1019 perguntas e respostas, o livro apresenta ensinamentos transmitidos por espíritos superiores sobre temas fundamentais da existência humana. Dividido em 4 partes, causas primárias, mundo espiritual, leis morais e esperanças e consolações, a obra aborda questões como a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a justiça divina e o papel dos espíritos na vida terrena. Com linguagem clara e abordagem filosófica, Kardec propõe uma visão racional da espiritualidade, conciliando fé e razão. Obrigado, Márcio. Com essa voz de locutor, né? Não dá para falar do espiritismo sem falar do Livro dos Espíritos. E eu deixei aqui no meio, porque eu poderia escolher do Livro dos Espíritos qualquer uma das leis, porque ali estão todas. Mas eu deixei aqui justamente de propósito para ficar para o final. E a lei da igualdade, ela é revolucionária no espiritismo. Pensem. Você fala, tudo bem, estamos falando, né, século XIX, 1800 e alguma coisa ali, Kardec. Então, a lei da igualdade não era uma coisa muito relevante naquele momento, né? Tinha claras divisões de classes, de credos, de gênero, que vigoravam naquele momento. E o Kardec foi além para perguntar. A primeira pergunta que ele faz: todos são iguais perante a lei de Deus? Que quem trouxe essa revolução foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, próximo ali, né, da França. Todos são iguais perante a lei. Isso é revolucionário. Por quê? Porque a monarquia não era igual perante a lei. A lei não se aplica à monarquia, a lei não se aplicava ao credo, por exemplo. Ao credo não, ao clero. Então você tinha a lei e os que eram excluídos da lei, os que eram apartados da lei. Então a lei da igualdade, ela é uma revolução no espiritismo por tratar todo mundo igual. E o Kardec continua nesse capítulo ainda dizendo, poxa, e foi muito feliz em fazer as perguntas. Quando a gente lê as perguntas nesse capítulo, você fala, nossa, parece que o Kardec teve uma tendência aí machista
e ficar insistindo em perguntas, por exemplo, se homem e mulher eram iguais. Mas não, ele foi muito feliz em perguntar isso. Porque aí os espíritos puderam responder. E dizer, não tem diferença nenhuma. E o Kardec fala, mas por que em determinadas culturas a mulher é menos desqualificada que o homem? E ele fala, por culpa da opressão, os espíritos falam, por culpa da opressão do que os homens fazem. Então os espíritos trouxeram ali questões em 1854, ou sei lá, não lembro, 70 alguma coisa, muito avançadas para a própria época, avançadas para hoje. Não podemos esquecer que não faz menos de 70 anos que mulher vota. É pouquíssimo tempo. E aí ele pergunta, né? Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com as mesmas fragilidades e estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Todos vamos passar pelas mesmas questões. Não significa que está todo mundo no mesmo lugar. Não significa que estamos todos no mesmo nível. Tem gente mais adiantado, tem gente mais atrasado, mas isso faz parte. Essa não homogeneização faz parte do nosso crescimento. Não todo mundo, não, a humanidade inteira não foi criada junto, por Deus. A gente está aqui, cada uns já caminharam mais, outros já caminharam menos. Mas é dever do que caminhou mais olhar para trás e ajudar o que está vindo. Lembra do mito da caverna, né? Número 9, é isso? Do que trata este livro? Há 2000 anos é um romance espírita ambientado no século I, durante o início do cristianismo. A obra narra uma das encarnações do espírito Emmanuel, quando ele viveu como Públio Lentulus Cornélio, um senador romano orgulhoso e influente, casado com Lívia e pai de Flávia e Marcos. Sua vida muda drasticamente quando sua filha adoece com hanseníase. Em busca de cura, a família se muda para a Palestina, onde Públio tem um encontro marcante com Jesus de Nazaré. Apesar de testemunhar o milagre da cura de sua filha, Públio se recusa a aceitar publicamente a mensagem do Cristo, por orgulho e apego ao poder. Sua esposa Lívia converte-se ao cristianismo, o que gera conflitos familiares e políticos. A narrativa acompanha os desdobramentos trágicos e espirituais dessa escolha, revelando como o orgulho, a vingança e o egoísmo podem comprometer a evolução da alma. Muito obrigado, Ju. E eu escolhi há 2000 anos porque nós estamos falando da literatura espírita, mas também precisamos falar de novos formatos. E eu há 2000 anos me foi apresentado num novo formato pelo Jean, que ele viciou quase todo mundo do Caritas, nas radionovelas. Então há 2000 anos ele tem uma radionovela no Spotify, que é muito boa. É viciante, vocês vão ficar assim, querendo ficar escutando o próximo capítulo. Muito fidedigna e muito bem feita. Mas ele é um livro fenomenal. Ele conta a encarnação do Emmanuel, que hoje é um espírito que orientou Chico. E esse trecho é justamente quando o Emmanuel, o Públio Lentulus, né, ele vai até ali a casa de Jesus, ele vai disfarçado, porque não queria ser reconhecido, e chega lá e dá de cara com Jesus. Fica quietinho ali no canto, mas Jesus vai ao encontro dele. Jesus, com seu clarividência, com toda a sua inteligência, já sabia de toda a história, já chegou falando para ele, chamando pelo nome, e ele ficou super espantado com aquilo. Falou para ele toda uma frase, todo um discurso, mas dentro ele estava o Públio Lentulus estava naquele misto de vou escutar, estou aqui impressionado pela frase, pela humildade desse ser,
mas eu sou um senador da República, eu não posso, pela honra e glória de Roma, eu não posso agir dessa forma. Então ele estava naquela discussão, e Jesus fala isso para ele. Soa para o teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. Esse minuto com Jesus. Se conseguires utilizar a tua liberdade para que seja ele em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinitivamente este minuto ditoso. E é por isso que a lei da liberdade está aqui. Jesus, que era Jesus, virando para ele. Imagina que Jesus chegasse aqui nesse momento e falasse assim, você tem um minuto com Jesus. Você pode perguntar para ele o que você quiser. Eu não perguntaria nada, deixaria ele falar o que ele quisesse, porque eu não ia gastar o meu um minuto falando, né? E aí tudo bem, ele vai falar contigo esse um minuto. E aí ele poderia com uma mãozinha dele fazer e a gente mudar de vida. Mas ele fala para ele, quem vai escolher isso é você. Se você quiser levar esse um minuto para o seu coração, você só vai ser feliz. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiser prezar esse minuto glorioso. É seu livre-arbítrio. E esta também é uma das revoluções do Espiritismo. Todo mundo tem livre-arbítrio, todo mundo tem direito de escolha. O plano espiritual não vai interceder por nós para mudar o nosso destino se a gente também não agir. Por último, chegamos aqui ao número 10. Laços Eternos é um romance espírita psicografado por Zíbia Gasparetto, ditado pelo Espírito Lúcio. A narrativa alterna entre o século XVIII e os tempos atuais, acompanhando personagens que se reencontram ao longo de diversas encarnações. O enredo gira em torno de Nina, uma jovem que morre cedo e, ao retornar ao plano espiritual, pede para reencarnar junto à mesma família para ajudá-los. A partir daí, ela descobre que os laços que a unem àquelas pessoas vêm de vidas passadas, especialmente de uma existência como Genevieve, na França, no século XVIII. A história também acompanha Roque, irmão de Nina, que possui dons mediúnicos e enfrenta desafios espirituais e morais. O livro mostra como os personagens evoluem espiritualmente ao enfrentarem provas, resgatarem débitos do passado e aprenderem a perdoar. E aí eu deixei a Zíbia por último. Nós do Espiritismo sabemos que a Zíbia no final da vida acabou caminhando para um outro desfecho, preferiu seguir um caminho mais espiritualista, como ela mesma diz, mas não podemos ignorar a influência que os romances dela teve em toda uma comunidade espírita, principalmente nos anos 90, 2000, que os livros tiveram muito sucesso. Viraram peça de teatro, viraram filme. E essa fase da Zíbia é uma fase muito boa. Os livros são bons, né? São, pelo menos assim, para quem gosta de romance espírita, eles são cativantes, são muito interessantes e trazem uma lição. E foi esse o livro que eu pedi para minha mãe separar, porque eu não tinha em casa esse. Então eu pedi para ela pesquisar um trecho e ela me mandou, por isso é o único que tem foto e não um trecho copiado. E a última lei, que é a lei da justiça, amor e caridade, que é a lei mais importante. É a lei que resume tudo. Que resume como Deus anda o universo. E aqui o trecho fala: não guardes ódio ou ressentimentos em teu coração. A justiça de Deus é perfeita. Confia nela e perdoa. Nenhum de nós é inocente ou injustificado ou injustiçado. Cedo ou tarde, colhemos sempre o que semeamos. Todo aquele que erra e prejudica o seu próximo é candidato certo ao sofrimento depurador. Ninguém sairá da terra sem pagar o último ceitil do mal que houver feito.
confiemos na sabedoria divina e aguardemos. E com isso eu fecho aqui meus 10 livros de escolhas. Os 10 livros escolhidos pro edital de hoje foram livros que me influenciaram durante toda a vida. Poderia ter escolhido outros, mas eu fui escolhendo também um de cada autor. Mas foram livros que me marcaram muito. Me fizeram ter essa consciência espírita que eu tenho hoje, consciência de mundo, e então eu quis compartilhar com vocês, porque pode também tocar vocês de alguma forma, escolher. Eu separei os livros, estava aqui na nossa biblioteca, não tem todos, tem a maioria, mas não tem todos, e estão ali fora, tá? Para quem quiser folhear, pegar emprestado, ler e depois voltar, tá? Alguns livros que já são domínio público estão disponíveis na internet para quem quiser pesquisar em PDF. Todos os livros do Kardec estão disponíveis no site da Federação Espírita Brasileira. Então, existem outros formatos. Tem outras radionovelas, tem audiobook no Spotify, tem audiobook no YouTube, e tem o nosso curso de terça-feira que estuda um capítulo de um livro toda semana. Então são esses novos formatos que eu quis trazer. Então, para quem quiser ali fora, também tem um marca-página do Caritas com a prece de Caritas, para quem quiser levar. Só ignorem o verso, porque a informação ali está desatualizada. Não é mais aqueles horários que estão ali, mas tem a prece de Caritas, é bom para divulgar, para mostrar para os outros, para aquele momento que você quer ler a prece, é tão bonita. Então tá ali para todo mundo que quiser pegar, tá? Muito obrigado, gente.